Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, ação e reação, esse vídeo de número 127, o capítulo é o capítulo 7º, conversação preciosa, e o ministro Sânzio, ele ainda orienta, né, que esclarece, aliás, o nosso irmão André e também Hilário. Nós vamos voltar algumas linhas, umas duas, não, umas 3, 4 linhas, para darmos sequência. Pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Então, nós analisamos, né, lemos e comentamos até aqui. Mas é preciso entender uma coisa. Quando se fala em suicídio, existe todo um tabu por cima desse nome, né, desse termo, né? Mas vejamos, suicídio não é só aquela pessoa que se joga de um edifício, que se joga de um penhasco, de uma ponte, que usa um projétil, toma um veneno. Suicídio não é só isso. Vamos pensar da seguinte forma: esses são os suicídios diretos. Mas existe os suicídios indiretos. Quais são os suicídios indiretos? Fumar, beber, prostituir, falar mal da vida dos outros, fazer fofoca, trair a esposa, trair o esposo, trair a confiança de um e de outro, trair a sociedade, enfim, desejar, cobiçar. Isso tudo caracteriza suicídio. Por que caracteriza? Porque são contrários aos desígnios das leis divinas. E tudo aquilo que se diz contrário aos desígnios das leis divinas caracteriza-se um suicídio. Caracteriza-se suicídio, porque são contrários. Você entendeu? Então vejamos. Daqui em diante agora é a sequência. O esclarecimento era valioso e, por essa razão, interroguei com a curiosidade respeitosa do aluno interessado em aprender. André ainda interroga, né, o ministro Sânzio. Olha aqui. E como pode a criatura
habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação? Quer dizer, como habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação, para ele se livrar de toda aquela dívida, de todo aquele tormento, aquele processo angariado por ele mesmo através de um deslize, de alguns momentos, de alguns instantes na sua evolução. Sanzio, que é o ministro, não se deu por surpreendido e replicou de pronto. Olha só. Como qualquer devedor que, de fato, se empenhe na solução dos seus compromissos, como qualquer devedor que, de fato, se empenhe na solução dos seus compromissos, de certo que o homem sumamente endividado, o homem, o ser sumamente endividado perante a contabilidade divina, perante a própria consciência. Esse ser que, por alguns instantes de deslizes, emancipou-se do corpo físico através do suicídio. Tanto o suicídio direto quanto o suicídio indireto. Então veja bem, esse ser endividado perante a própria consciência e perante a própria consciência da contabilidade divina, sumamente endividado, precisa aceitar restrições no seu conforto para sanar seus débitos com as suas próprias economias. Olha só. De certo que o homem, de certo que o ser, endividado, sumamente endividado, precisa aceitar restrições. Ele precisa aceitar restrições com dignidade, com honestidade, abdicando, renunciando, abrindo mão de muitas coisas que ele acha que ele merece, mas que na verdade não merece. Olha só, precisa aceitar restrições no seu conforto para sanar seus débitos com as suas próprias economias. Em razão disso, não pode viver à farta. Ele não pode viver à farta. O que significa? Ele não pode viver à farta, Por exemplo, ele não pode ter tudo aquilo que ele gostaria de ter. Farta, A farta. Ele não pode ter conforto excessivo. Ele tem que ter um mínimo, do mínimo. O mínimo do mínimo.
Veja bem, em razão disso, não pode viver à farta, mas sim com abstinência e suor. Abstinência e suor. Ele deve batalhar, ele deve lutar, ele deve correr atrás. Ele não deve viver escorado, né? Ele não deve viver escorado praticamente em aposentadorias, em programas do governo, nada de luxúria, nada de conforto. Enfim, ele deve viver na abstinência e suor. Ele deve, como se diz o ditado aqui na terra, viver vendendo o almoço para comprar a janta. Ele não pode ter conforto, ele não pode ter regalias. Ele tem que batalhar, ele tem que se virar, ele tem que correr atrás com humildade, com aceitação, com paciência, de modo a liberar-se tão depressa quanto possível. Tão depressa quanto possível. O grande orientador fez uma pausa de momento, como para refletir, e continuou. Voltemos ao símbolo da planta. Olha só. Voltemos ao símbolo da planta. Imaginemos que uma semente de laranjeira caiu em terreno pobre e seco. Vamos imaginar. Uma semente de laranjeira caiu num terreno pobre e seco, não é? Segundo as leis que regem as atividades agrícolas, germinará ela sob constringentes obstáculos. Olha só. Segundo as leis que regem as atividades agrícolas, germinará ela sob constringentes obstáculos. Não é verdade? Pois veja bem, essa semente de laranja, ela caiu em terreno pobre e seco. Pobre de adubo orgânico, pobre do pH, né? do oxigênio da terra, pobre de cálcio, pobre de tudo quanto é tipo de adubo, pobre de água, porque a semente caiu numa terra pobre e seca. Nem água tem, não é? Então, segundo as leis que regem as atividades agrícolas, germinará ela sob constringentes obstáculos. Esses são já os obstáculos dela: falta de água,
falta de adubo orgânico, enfim, excesso de sol, falta de chuva, enfim, excesso de pragas. Então ela nasce ali em meio a esse processo todo, transformando-se num arbusto mirrado. Então, por falta desses elementos todos, ela se transforma numa árvore mirrada, numa árvorezinha fraca. Você passa e olha e fala assim, nossa, mas que pé de laranja amarela, as folhas estão todas amareladas. Nossa, mas que pezinho de laranja fraquinho. Coitadinha, não é? Com lamentável produção no tempo devido. Então vejamos. Com lamentável produção no tempo devido. Então vejamos. Um pé de laranja plantado devidamente, onde há bastante água, onde há bastante adubo orgânico, onde há bastante oxigênio, onde não há pragas. Então vamos pensar assim, ó, por números, só para você entender. Esse pé de laranja, na primeira safra, vamos pensar assim, ele consegue produzir 300 laranjas, porque o ambiente todo adequado. Mas esse outro pé de laranja, que caiu em terra seca e pobre de minerais e tudo mais, a primeira safra é mirrada, não é? Essa primeira produção, ela é bastante mirrada. Por exemplo, enquanto a outra deu 300 laranjas, essa vai dar umas 30 laranjas só. Porque, coitadinha, sem adubo, sem água, excesso de sol, não é? Excesso de insetos, pragas, de tudo quanto é espécie. Mas, se o lavrador lhe acode às necessidades e exigências, desde o início da luta, oferecendo-lhe adubo, água e defesa, tanto quanto ajudando-a com a poda salutar no momento oportuno, a laranjeira atenderá brilhantemente ao próprio destino. Então veja bem, a semente ela pode ser plantada numa terra pobre e seca, sem água, sem adubo, sem oxigênio, excesso de sol, excesso de pragas, não é? A primeira safra ali ela vai produzir praticamente só uns 30% em 100%, mas ao mesmo tempo o lavrador, o dono das terras, percebendo aquela pobreza de minerais, se ele cuida dela corretamente, se ele supre as necessidades dela com adubos
e todas as outras parafernálias. É óbvio que ela consegue se reestruturar, ela consegue se recompor, recobrando a sua vitalidade. É esse o trabalho de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais para com todos aqueles seres que cometem um delito, que falham, que se sucumbe aqui na terra. Deus não falta com assistência. Então, olha só. Semelhantes cuidados, no entanto, devem ser postos em ação na hora justa, na hora certa, nem mais, nem menos. Isto é, quando na terra a alma e, tanto quanto possível, deve começar essa restauração nos melhores tempos da jornada física, Hilário, que acompanhava a exposição, fascinado quanto eu mesmo pela lógica daquelas palavras sábias e simples, interrogou. E quando, interrogação de Hilário agora, e quando a criatura não pode contar na infância ou na mocidade com preceptores afeiçoados ao bem, meu Deus do céu, capazes de funcionar como lavradores diligentes, junto daqueles que recomeçam a luta humana? E aí, como fica? Que pergunta, meu Deus do céu. Nós vamos ler novamente essa pergunta. Olha aqui, Hilário interroga o ministro Sânzio. Praticamente Hilário, notando uma brecha no diálogo, no esclarecimento do ministro Sânzio, ele o interroga: ministro, por gentileza, e quando a criatura não pode contar na infância ou na mocidade com preceptores, né? Afeiçoados ao bem, capazes de funcionar como lavradores diligentes, junto daqueles que recomeçam a luta humana. E aí, como que fica? Se o indivíduo reencarna em um lar, onde ele, ali na infância, esse indivíduo que eu estou dizendo, esse indivíduo endividado, que precisa, desde a infância até na mocidade, ele precisa de pais com excelentes exemplos, excelente caráter, excelente moral, enfim, esse indivíduo, ele precisa de pais, professores, para lhe instruir, para lhe dar um norte, para lhe mostrar o caminho. É assim, é assim, é assim, meu filho. Não saia desse caminho porque você se perde. Não saia.
Então, é a pergunta que Hilário faz ao ministro Sâncio. E se esse indivíduo, na infância, na mocidade, não tem ele aqueles pais, professores, para instruí-lo? Como que fica, ministro? Vamos para o próximo vídeo?